Boa tarde, galera do 8º B. Tudo bom com vocês? Professora Anideise aqui para mais uma aula. Dessa vez, acho que vocês já pegaram o ritmo um pouquinho da aula. É uma aula com exercício e uma aula com explicação. Às vezes, duas aulas com explicação, porque depende do que a gente vai estar explicando, certo? Como na última aula eu pedi para vocês responderem a algumas questões sobre um dos assuntos que vocês pediram para revisar, hoje eu venho trazendo essa correção. Então, como vocês escolheram, vocês a turma toda no geral, né? A maioria escolheu que a gente revisasse melhor adjetivos e advérbios, é isso que nós estamos fazendo aqui. Outras classes gramaticais vão surgir ao longo do ano porque são importantes para outros quesitos, como coesão textual, e aí a gente vai priorizar essas duas aqui, que foram as que vocês escolheram. Então, adjetivo. Adjetivo é uma classe gramatical, né, que vive em função de um substantivo. Ela está ali atrelada a um substantivo. Em língua portuguesa, e tem uma questão importantíssima aqui, que a gente vai trabalhar bem muito com ela, em língua portuguesa, o adjetivo normalmente vem depois do substantivo. Em língua inglesa não, né? Vem sempre primeiro o adjetivo para depois vir o substantivo. Então, às vezes, a alteração dessa ordem entre substantivo e adjetivo alteram também o significado. Mas não vou me pular para partes, não. Nós vamos seguindo a sequência do exercício, ok? Então, é uma classe gramatical que vive em função de um substantivo, mas fazendo o quê? Fazendo referência a ele, indicando uma qualidade, ou melhor, uma característica. Seja uma característica positiva ou negativa, de estado ou permanência. Ok? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, que é de múltipla escolha, já traz algumas orações aí, ou períodos, porque tem alguns períodos compostos, com trechos destacados, e somente um desses trechos exerce, de fato, uma função de adjetivo. O que é uma função de adjetivo? É justamente aquele termo está caracterizando um substantivo. Então, a gente vai por partes para entender. Então, estou aqui com o exercício em mãos, e aí eu vou lendo cada uma delas para a gente poder trabalhar de forma detalhada. Porque eu quero que vocês sempre assistam a correção. Até porque descansa um pouquinho dos exercícios demais e faz com que vocês façam essa comparação com o que vocês responderem. Então, é importante estar com o livro, ou melhor, com o caderno em mãos. Então, quem não pegou ainda, dá pausa no vídeo e vai lá pegar o caderno com esse exercício que vocês responderam. E, claro, se você não respondeu, também já sabe o que fazer. Dá pause, vai responder, me envia e vem aqui fazer a correção. Certo? Então, nós temos aí na letra A, Senhor futuro ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho. E a palavra destacada é Senhor. Senhor, futuro ministro. Senhor é a palavra destacada. Esse Senhor aí, ele é um substantivo. Ele não é um adjetivo. Ele já é o substantivo, é Senhor ministro. Futuro que seria o adjetivo. Então, não é essa a alternativa. Na B, graças aos esforços de cidadãos e governos de diversos partidos. E o termo destacado é aos esforços. Esses esforços aí tá dando característica a quem? A graças. Esforços também é substantivo, né? Os esforços é o nome que se dá aquilo que a gente faz. Então, dar nome a alguma coisa vai ser um substantivo. Então, essa também não é a nossa alternativa. Na C, diante de uma epidemia que se aproxima de 1 milhão de casos. E aí o termo é 1 milhão. 1 milhão não é adjetivo. Vai ser um numeral nesse caso, né? Vê como a revisão gramatical que eu fiz no início nos ajuda aqui. Então, também não é essa a letra C. Na letra D, a forma negativa com que muitos ainda reagem àqueles que têm HIV. E o termo é tem HIV. Tem HIV, aí é uma oração, certo? Porque tem o verbo ter. Tem duas orações aí. Nós temos um período composto, que é um assunto que vocês vão ver lá para o 9º ano, melhor, né? Mais detalhado. Mas tem HIV. Quem tem HIV aí? Aqueles, né? Pessoas. Aqueles vai estar no lugar de pessoas. Aqueles que têm HIV. Aquelas pessoas que têm HIV. Eu poderia substituir tem HIV por aqueles aidéticos.
Ou seja, que tem HIV é uma característica daqueles. Então, é uma oração adjetiva, portanto, exerce uma função de adjetivo, porque não são qualquer pessoas que têm formas negativas de reação, que recebem formas negativas de reação. São pessoas que têm HIV, ou seja, são pessoas aidéticas, HIV positivas ou soropositivas, como são chamadas também. Então, não é um adjetivo, mas exerce função de adjetivo, é uma oração, porque tem um verbo. Então, essa letra D é a nossa opção correta, certo? Como a questão pede para marcar o termo que exerce a função de adjetivo e não que seja adjetivo, essa aqui exerce a função de adjetivo, porque caracteriza. Tá vendo que ao caracterizar também especifica? A forma negativa que se reage não são a qualquer pessoas, são as pessoas soropositivas que têm HIV. Então, está especificando, dando uma característica a essas pessoas. Portanto, essa é a nossa alternativa. Então, essa primeira questão já trabalha aqui. Nem sempre é um adjetivo, a palavra adjetivo. E é uma coisa que é preciso lembrar aqui, né? Adjetivo é uma palavra que vai estar caracterizando o substantivo. Locuções adjetivas são duas ou mais palavras que juntas fazem, por exemplo, pessoas com HIV. Com HIV vai ter essa característica de adjetivo, mas será uma locução adjetiva, porque tem com e HIV. E aqui nesse caso existem orações adjetivas, tem HIV, por conta do verbo. Ok? Deu para entender essa daqui? Pronto. Vamos para a segunda. Essa segunda questão eu já respondi no início do vídeo, né? Porque tem aí várias definições e só uma delas de fato define adjetivo. Então, nós temos aí na letra A, classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhes qualidades, estados, aparências. Essa já é a alternativa. A letra A já é a alternativa, porque a gente já trabalhou isso logo no início desse vídeo, mostrando qual era a função. Então, essa letra A já é. A letra B, de que se fala? Ó, classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Essa aí está classificando e está conceituando os advérbios. Na C, classe de palavra que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. Aqui a gente já fala de artigos, que são determinantes do nome. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. Aqui a gente também trabalha com os advérbios. Conjuntos de verbos que em determinada frase desempenham o valor de um único verbo. Locução verbal, certo? Então, a nossa alternativa é a letra A. É ela que conceitua corretamente os adjetivos. Essa foi facinho, né? Então, e se não foi, e se você errou, também não tem problema. Agora, aprendeu. Vamos para a próxima. Essa terceira questão é maravilhosa, porque a gente trabalha o assunto de adjetivo gramatical dentro do texto. Traz aí um texto sobre um futebol, uma partida, e aí no final o autor do texto diz: eu já vi comentarista burro, agora burro comentarista não. Vê aí que foi, visivelmente, foi só uma troca, né, de posição. Comentarista burro e burro comentarista. Só que essa troca trouxe sentidos diferentes. Quando você fala comentarista burro, comentarista é a pessoa que está comentando, né? É a pessoa comentarista que exerce aquela função de comentar uma partida de futebol, por exemplo. E burro vai ser o adjetivo. É a característica do comentarista. Ele é burro, ou seja, ele não é inteligente, então ele é burro mesmo, né? Mesmo que a gente não goste dessa palavra, esse é o sentido que está aí expresso. Quando se troca a posição, se troca também as funções. Agora, burro comentarista, burro agora não é mais adjetivo, é substantivo. É como se o próprio animal burro estivesse ali. E a característica dele é ser comentarista. Então, é o próprio animal comentando. Ele ofendeu ainda mais o comentarista. Ou seja, o sentido dessa troca foi para dizer que não era só uma pessoa burra, era o próprio burro em pessoa ali comentando. Então, para ser uma ofensa maior. E aí, nessa questão, trazem essas duplas aí, né, de substantivo e adjetivo, e pergunta quais delas, ou melhor, qual delas a única, onde quando fizer a troca, não haverá essa alteração. Vamos a elas. Obra grandiosa.
Obra grandiosa. Grandiosa obra. Tem diferença? Diferente de comentarista burro, burro comentarista? Vamos segurar essa daí. Jovem estudante. Então, é um jovem que tem característica de ser estudante. Estudante jovem. Agora é o contrário. É um estudante que tem característica de ser jovem. Então, essa letra B é a mudança também de sentidos e funções. Não é a letra B. Brasileiro trabalhador. Então, brasileiro é a pessoa, né, que nasceu no Brasil. E trabalhador, a característica dela é uma pessoa que se esforça. Agora, quando eu coloco trabalhador brasileiro, o sentido já muda. As posições mudam, as funções também mudam. Então, não é a letra C. Velho chinês. A mesma coisa lá de estudante, jovem estudante. Velho chinês, chinês velho, são diferentes. Fanático religioso, né? Uma pessoa que é fanática pela religião, e religioso fanático. O religioso aí seria então uma pessoa dedicada à religião e de forma fanática. Então, a letra A vai ser a nossa opção, porque obra grandiosa ou grandiosa obra, mesmo que mude um pouquinho o sentido, as funções permanecem, certo? Porque nunca, em língua portuguesa, nunca nada é do mesmo jeito. Mudou a posição, muda um pouco o sentido, mas não mudam as funções. Obra grandiosa. Obra é substantivo, grandiosa é adjetivo. Grandiosa obra. Grandiosa continua sendo adjetivo e obra continua sendo substantivo. Só mudou a ordem. Ok? Então, quando a gente fala em adjetivos dentro de uma construção de texto, dentro de uma interpretação, a gente trabalha essa posição, né? Quando a posição vem antes, porque normalmente na estrutura regular de uma oração, o adjetivo ele vem depois do substantivo, porque ele faz relação com ele. Então, primeiro vem o substantivo para depois vir a característica dele, na nossa língua. Só que, em determinados contextos, como aqui que a gente viu, algumas vezes esse adjetivo é posto antes. Quando antes e ele continua sendo adjetivo, como no caso da letra A, altera um pouquinho o sentido ou a intenção do autor, mas eles permanecem com a mesma função. Mas como nas outras 4 alternativas, mudou a posição, mudou também a função deles, a classe de palavras dele. Ok? Até aqui? Vamos para a próxima. Essa quarta questão nos faz refletir sobre como às vezes a gente aprende algumas classes gramaticais na escola, e aí não é culpa de vocês. Adjetivos, então essas palavras aqui, olha aqui uma lista, uma tabela com palavras que são adjetivos. Por que é perigoso fazer isso? Mesmo que adjetivos sejam características descontextualizadas, ou melhor dizendo, não precisam necessariamente de uma oração, eu já falei isso para vocês, nem sempre tudo se encaixa como a gramática gostaria que se encaixasse. Então, às vezes é preciso sim. E tem algumas palavras que podem exercer função de substantivo e de adjetivo, por exemplo. Essa palavra aí da quarta questão, que é a palavra cego, ou cegos no plural, é uma dessas palavras que pode exercer função de substantivo quando estiver dizendo no lugar da característica. Esse cego não é a característica da pessoa, é a pessoa em si que tem essa deficiência, e aí é uma pessoa que é vista como deficiente, só a deficiência dela importa. E o cego, quando adjetivo, é porque está dando essa característica, está explicando que aquela pessoa é cega. A quarta questão traz várias alternativas dessas com essa palavra. Somente em uma delas, cego vai ser adjetivo. Então, vamos ver aqui cada uma dessas alternativas. Na letra A, os cegos habitantes de um mundo esquemático sabem onde ir. Os cegos habitantes. Uma dica importante é a presença do artigo, definido ou indefinido, porque eles têm o poder de acompanhar sempre, né, a função de acompanhar sempre substantivos, definindo ou indefinidos, e às vezes de substantivar uma palavra. Então, você fala, os cegos, aí ó, já tem o os, né? Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. Então, esses cegos aí é um substantivo, pela presença do artigo, porque ele é o sujeito da oração, por tudo isso. Então, não é a letra A. B.
O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da lama. O cego de Ipanema. Também tem o O, né? E esse cego aí também vai ser um substantivo. Então, não é a letra B. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Cálculos do cego. Tá vendo? O O aí tá junto com a preposição de mais o do. Então, os cálculos de quem? Do cego. Então, se é de quem, esse quem é uma pessoa, vai ser um substantivo. Não é a letra C. D. Naquele instante era só um pobre cego. Um pobre cego. Pobre é o substantivo. Cego é a característica desse pobre. Então, na letra D, nós temos o único cego que é adjetivo, que exerce a função de adjetivo. Então, a alternativa correta, a letra D. Vamos para a próxima? Tá já acabando. As próximas questões trabalham todas em cima desse anúncio publicitário aí, né, de um picolé. São questões abertas para a gente poder discutir um pouquinho em cima do texto, diferente das outras questões. Então, nós temos aí, ó, o sonho de toda mulher, bonito, gostoso e com recheio. Novo Milka morango, sorvete de baunilha, mesclado com uma incrível calda de morango e cobertura crocante feita com um delicioso chocolate Milka. Então, aí na quinta questão, diz que o texto utilizou, né, o anúncio utilizou diversos adjetivos e locuções adjetivas. Então, na letra A, pede para a gente separar quais são os adjetivos, quais são as locuções. Adjetivo, bonito, gostoso. Novo, mesclado, incrível, crocante, delicioso. Locuções adjetivas. Com recheio, de baunilha, de morango. Perceba que a diferença, a função deles é a mesma. Eles estão aí classificando, caracterizando um substantivo. A diferença entre esses dois grupos de adjetivos e locuções adjetivas está na quantidade de palavras. Nos adjetivos, somente uma palavra é usada para essa função. Na locução adjetiva, 2 ou mais palavras são usadas para isso, certo? Na letra B, considerando a intencionalidade do texto, isto é, a finalidade com que ele foi criado, justifique o predomínio. Antes de responder essa questão, eu conheço pouco vocês ainda, porque a gente começou agora, e nesse formato fica um pouco mais difícil de conhecer, mas eu sei, mesmo assim, quando a resposta que vocês colocam não é de vocês. Eu não falo nada naquele momento, porque eu entendo que alguns alunos não conseguem entender a importância, e eu percebo muito isso, que a maioria não consegue perceber a importância das aulas, porque elas são online, porque elas são à distância, e aí o professor está exigindo demais, ou você que quer que ele exija de menos, porque você quer ficar em casa. Tem gente que não assiste aula, não é porque não tem internet, é porque resolveu que marcou alguma coisa para fazer no horário da aula, porque não leva a sério. E aí, o que importa é fazer o exercício, pesquisa na internet e traz. Muita gente, ao responder essa letra B, respondeu do mesmo jeitinho, bem específico, bem correto demais, que me dá a entender que não foi o que você entendeu sobre a proposta dessa questão. Foi copiado mesmo da internet. Qual é o problema disso? É que você não aprende. Ao copiar da internet, o único prejudicado é você. Tá lá a sua frequência, é verdade, mas a intenção de ter as aulas é de aprender. Se você não responde, porque o exercício serve para isso, para você testar os seus conhecimentos, se você não testa porque você nem respondeu por si, então você não está aprendendo, né? Qual é a intencionalidade? O anúncio publicitário, que é esse texto aí, ele serve para conquistar, né? Para atrair o consumidor. Você tem que experimentar. Essa é uma sedução, uma persuasão. E aí você precisa vender o seu produto. Para vender o seu produto, ele precisa ter qualidades. Então, não tem outra classe gramatical que sirva melhor a esse propósito do que os adjetivos e as locuções adjetivas. Porque se eu quero dar uma qualidade, fazer com que o meu consumidor que está ali vendo o produto, vendo o anúncio, se convença de que esse sorvete, esse picolé é uma delícia, que eu preciso experimentar, então ele precisa ser bem classificado, bem qualificado. E por isso os adjetivos são
muito usados nesse tipo de texto, porque eu estou vendendo um produto e eu preciso dar características deles de preferência muito positivas. Então, a finalidade casa, né, com o objetivo do texto e com as classes gramaticais que nós estamos estudando hoje. Então, essa é a ideia, certo? E era isso que eu queria que vocês conseguissem perceber. Vamos para a sexta questão. A sexta questão fala de uma ambiguidade no texto, logo o texto maior, né, no início do anúncio, que é o sonho de toda mulher. Delicioso, né, bonito, enfim. E com recheio, sem levar em consideração a imagem, só esse texto. Qual é a ambiguidade aí, né? O que significa? Ambiguidade é quando uma mesma sentença, uma mesma frase, ela pode trazer sentidos diferentes, sentidos opostos. Existem muitas músicas aí que trazem essa ambiguidade, né? Hoje em dia não, tá tudo muito explícito. Mas antigamente, no meu tempo, que não é muito tempo assim, existia essa ambiguidade, né? Eu vou usar aqui esse termo, mas eu quero significar outro também. Então, eu posso interpretar das duas formas. Para falar de ambiguidade, eu gosto muito, eu não lembro o ano em que eu vi essa manchete num jornal aqui de Alagoas, mas eu gosto bastante de usar quando eu falo de ambiguidade para os meus alunos. Por exemplo, tá lá uma notícia, né, e a manchete, que é aquele título grande, diz assim: acidente com um morto em São Miguel dos Campos. Acidente com um morto. Eu acredito que essa ambiguidade foi intencional, ou seja, quem escreveu a manchete tinha a intenção de fazer com que você fosse atraído, o leitor fosse atraído para analisar. Acidente com um morto. Qual é a ambiguidade aí? Quando você fala um morto, né? Óbvio que o lógico seria que houve um acidente em São Miguel e uma pessoa acabou morrendo, que era a notícia. Mas se eu falo acidente com um morto, eu abro margem para entender que o morto já estava morto e participou do acidente. Ah, professora, e aí é sobrenatural? Não. Talvez um carro funerário, que já estava levando um corpo, ou o carro do IML, que já tinha um corpo com uma pessoa morta, se envolveu no acidente. E aí o corpo estava lá morto e estava no acidente. Agora, se a manchete tivesse acidente com uma morte, aí não tinha mais. O sentido ambíguo acabou. Então, a ambiguidade é isso. É quando a mesma frase ele pode trazer sentidos. Eu posso interpretar de várias formas, mas de uma forma diferente. E nenhum vai estar errada. Quem errou foi quem produziu o texto ambíguo. Ou era a intenção dele fazer isso. Não é um erro, é uma intenção. Então, a ideia é que aí nessa letra A, vocês respondam qual seria o sentido, que sentido poderia ser tirado para além desse anúncio, o sonho de toda mulher. Pegando a heteronormatividade na nossa sociedade, né, de que a mulher se atrai pelo homem, e aí o sonho de toda mulher, nesse caso, né, na sociedade, seria encontrar aquele homem perfeito. Então, esse anúncio, esse sonho de toda mulher seria um homem, um parceiro ideal, né, bonito, com recheio. Então, seria isso. Aí na letra B, mas a partir da imagem, o que é de fato esse sonho de toda mulher? O picolé, que está sendo anunciado. Essa ambiguidade, como na matéria que eu falei aqui, da manchete, do acidente, ela também é intencional. É para provocar o leitor, para provocar o consumidor, para poder ele ser atraído, porque é um tipo de texto que tem um propósito de atrair a atenção de quem lê. Certo? Vamos para a última questão. E para finalizar, nós temos aí essa sétima questão, que fala que as palavras bonito, o adjetivo bonito e gostoso, e a locução adjetiva com recheio, servem ao propósito ali da ambiguidade, eles ajudam na ambiguidade. O que seria uma pessoa com recheio? Levando-se em consideração que recheio é algo que vem dentro, você pega um biscoito, e aí você tem as duas partes de cima e dentro o recheio. Um bolo em cima e embaixo e no meio um recheio. Então, o recheio é o que está por dentro. Quando se fala em pessoa, né, recheio seria o que a pessoa traz por dentro. Ou seja, o caráter, a inteligência, a sabedoria. Então, seria uma pessoa inteligente, uma pessoa de caráter, de boa personalidade. Seria mais ou menos essa referência que seria feito.
certo? Então, aí a gente trabalha com metáfora e metonímia, nesse caso, que vai trabalhar essa relação, né? Esse recheio aí será um sentido figurado, certo? Então, com essas 7 questões, em que eu misturei questões dentro do próprio texto, contextualizadas, que é a preferência, com questões mais objetivas, foi para que a gente pudesse tentar fixar o assunto, que, lembrando, isso aqui é uma revisão. É um assunto que vocês viram em 6º ano, 5º ano e 7º ano. E aqui eu estou fazendo uma revisão porque vocês pediram e é importante sempre ter em mente essas funções, essas classes gramaticais. Se restou alguma dúvida, se na hora que eu corrigi o de vocês eu corrigi errado, mais uma vez, vão lá no meu privado e perguntem, certo? Como eu não vou mais passar a lista de frequência pelo Google Forms, porque eu percebi que tem aluno que não tem internet para assistir ao vídeo, não tem internet para fazer a atividade, mas aparece do nada para responder ao formulário, eu não vou mais mandar. Eu vou sempre pedir uma comprovação. Então, o que é que eu quero que vocês façam, certo? Vocês vão anotar no caderno de vocês todas essas funções, melhor dizendo, vocês vão colocar observações, um resumo do que foi feito nesse vídeo, certo? Em poucas linhas, 3 linhas, 4 linhas, contanto que vocês façam isso e mandem no meu privado como comprovação de que vocês assistiram a esse vídeo. Só a partir disso é que eu vou colocar a frequência de vocês da aula de hoje. Então, não é nada demais, é só colocar em 2 linhas, 3 linhas, não muita coisa, o que foi visto, o que você aprendeu de novo, ou o que foi realizado, um resumo desse vídeo, certo? Não em uma linha, mas pelo menos em 2, 3, já tá de bom tamanho para vocês me enviarem, ok? Tchau, até a próxima.